Oi, gente, graça e paz. Deixa eu dar uma pausa aqui para arrumar meu véu e já continuo. Pronto, já arrumei. Hoje eu vou fazer esse vídeo para responder mais alguns comentários. Vou ver quantos comentários eu consigo responder. Talvez eu consiga responder só um. Mas eu quero deixar claro, gente, que os comentários eu vou responder assim com cuidado, porque eu não quero confusão. Eu não quero problemas assim de contendas, de fazer vídeo resposta. Eu não quero esse tipo de coisa aqui no canal, tá? Mas mesmo assim eu pensei bastante se tinha como eu responder este comentário que uma pessoa fez num dos meus vídeos. Como que eu vou dizer? De uma forma que não viesse trazer contendas, né? E eu vou responder esse comentário. Não vou citar o nome da pessoa que foi perguntado, né? Vou citar o nome da pessoa que comentou, que fez o comentário aqui no meu canal, mas não vou citar o nome da pessoa de quem foi feito o comentário, tá? Mas eu vou dar explicação sobre algumas coisas que essa pessoa vem ensinando aqui no YouTube, tá? Então vamos lá. O comentário é da irmã Laura Menezes, tá? Que tem 12 dias, tá? E diz assim: a paz do Senhor Jesus, irmã, eu queria saber da fulana de tal. Obrigada. Jesus te proteja. Tá, o que acontece, né? Ela tá perguntando sobre uma youtuber que ensina algumas coisas no YouTube a respeito de doutrina, tá? A respeito como que eu vou dizer? Doutrina do corpo, ensinamento de como a gente deve se vestir, de como a gente não deve, e outras coisas mais ela fala, né? Eu quero esclarecer que eu não vejo o vídeo dessa pessoa em questão, porque teve uma vez que eu entrei num canal no Telegram, e nesse canal do Telegram tinha a opção de comentar algumas coisas, né? E foi justamente quando eu comecei a falar a respeito do satanismo. Eu entrei nesse canal, não é o meu canal do Telegram, é o canal de uma outra pessoa. E eu comecei a falar a respeito do satanismo. E nessa conversa eu vi duas irmãs conversando, né? Ali naquele grupo eu vi duas irmãs conversando e elas falavam justamente dessa tal pessoa que foi feita a pergunta aqui, dessa tal YouTube. E uma delas falou assim: olha, eu tô com uma dor de cabeça, e essa dor de cabeça veio depois de uma campanha que eu fiz no canal da fulana de tal. E aí a outra irmã falou assim: foi no canal da fulana assim, assim? Ela, sim, foi essa mesmo. Falei, porque eu também participei dessa campanha e eu também estou com dor de cabeça. E quando eu vi aquele comentário, eu já veio uma confirmação daquilo que eu pensava a respeito da tal pessoa, né? Que eu tinha algumas suspeitas a respeito dessa tal pessoa, já tinha ouvido falar dela, muitas irmãs falando às vezes até bem, né, dela e tudo, mas eu nunca quis acompanhar os vídeos dela, nunca quis procurar saber sobre ela, porque quando alguém me falava dela, mesmo que fosse uma coisa boa, eu não sentia algo bom. Vou ser sincera com vocês, não sentia dentro de mim algo bom sobre essa pessoa. Então, eu nunca quis me intrometer, gente, porque assim, quando a gente passa, eu vou falar assim, quando uma pessoa passa pelo processo que eu tô passando, a gente quer se envolver o menos possível em confusão, né? Quando a gente passa por uma situação de alto nível de ataque de satanista, porque é isso que eu tenho passado, ataques de satanistas de alto nível, né? Ataques de bruxos de alto nível, e a gente fica conhecendo muitas coisas, né? Onde, como eu falei, não sei se eu cheguei a falar aqui no YouTube, mas eu cheguei a falar isso no Telegram. E falei com algumas pessoas em particular, onde os satanistas vinham até mim e falavam o pecado de várias pessoas, tá? E eles falavam o pecado das pessoas que eu conhecia, então eles ficavam trazendo, tipo, meio que fofoca, né? Falando da vida dos outros pra mim, né? Das coisas que eles faziam com essas pessoas, da forma de tortura que eles faziam com essas pessoas, sem que essas pessoas tenham conhecimento disso. Então, nesses momentos dessas batalhas espirituais, esses ataques espirituais que eu
vinha sofrendo, que eu sofro até hoje, mas hoje eu sofro numa proporção bem menor. Mas teve uma época que estava num auge assim muito grande e eu era muito atacada de várias formas, inclusive com fofocas, com informações trazidas pelos satanistas da vida de outras pessoas cristãs, de pecados delas, né, de várias coisas que as pessoas estavam fazendo. E muitas das vezes eu perguntava para o Senhor, Senhor, isso é verdade? O que eles estão dizendo? Essa pessoa realmente está fazendo esse tipo de coisa? O Senhor dizia para mim, sim, é verdade. Às vezes o Senhor dizia para mim assim, eles estão exagerando um pouco, as coisas não são bem como eles estão falando, eles distorcem as coisas e tal. Então, gente, quando eu passei a ter conhecimento sobre essas coisas, que essas coisas acontecem, eu comecei a ficar mais cautelosa. Então, eu comecei a ficar mais cautelosa com, né, eu procuro ficar mais cautelosa com as coisas que eu falo. Eu entendo que nem toda a verdade precisa ser dita. Assim, comecei a ter um pouco mais de cuidado com as coisas que eu ouço, né? Eu comecei a observar um pouco mais as coisas que eu ouço, a prestar mais atenção, a analisar melhor as coisas que eu ouço de outras pessoas. Então, eu procurei ter um pouco mais de cuidado, tanto com o que eu ouço, quanto com aquilo que eu falo, tá? Então, existem certas coisas que, por mais que eu tenha conhecimento, por mais que eu tenha algumas suspeitas, né? Que às vezes eu não quero me envolver. Eu não quero me envolver porque eu já passei por situações difíceis demais dentro dessa questão dos ataques de bruxos e satanistas de alto nível, que às vezes me faz querer me distanciar um pouco de certas pessoas, de certas situações, de certos comentários, entende? Então, eu tô tentando explicar para vocês o porquê que às vezes eu me abstenho de comentar certas coisas, o porquê que às vezes eu evito falar de certas pessoas, tá? Mas alguém me perguntou aqui, tá? Eu vou falar. Então essa pessoa, a irmã Laura me perguntou sobre essa pessoa que supostamente ela prega a sã doutrina. E o que acontece, né? Como eu falei pra vocês, eu já desconfiava que tinha algo de estranho com essa pessoa, tal. E um dia eu perguntei a Deus, Senhor, essa pessoa, ela está fazendo a tua vontade? Ela está no teu propósito? O Senhor falou pra mim que não. Isso, gente, não quer dizer que essa pessoa esteja envolvida com a bruxaria ou com o satanismo. Ela não está. Ela é uma pessoa cristã, ela é uma pessoa serva de Deus, eu acredito. Mas o que acontece é aquilo que eu falei pra vocês nos vídeos anteriores. Às vezes a pessoa, ela está fazendo uma coisa que não é para ela fazer, que não é chamado para ela. E quando ela toma essa... Quando ela toma essa... Como é que eu vou dizer? Essa posição de fazer algo que não está no chamado dela, ela coloca a própria vida dela em risco e coloca a vida dela, a santidade das outras pessoas que ouvem ela em risco também, tá? Eu vou ler um versículo bíblico para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Eu vou ver se eu tinha guardado aqui. Eu não sei se eles estão guardados realmente, mas eu tinha separado alguns versos da Bíblia. Eu não me lembro como que eu vou dizer? Em qual dos dois celulares que eu tinha feito isso. E parece que não foi. Foi nesse celular que eu tô gravando aqui. Tá, eu vou dar uma pausa aqui e vou procurar o texto, tá? Então, gente, como eu perdi os textos, né? E eu quero terminar o vídeo mais rápido, eu não vou procurar todos os textos, tá? Eu vou procurar apenas um texto para vocês entenderem o que eu quero dizer. E o outro texto eu vou citar, mas sem ler, tá? O primeiro texto fica em 2 Crônicas, capítulo 26, do 16 ao 21, tá? Deixa eu procurar aqui, ó. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração. Ele está falando do rei Uzias. Ele foi um rei que ele fez muitas coisas boas em Israel. Ele lutou, ele derrubou altares, ele fez... Se vocês lerem a história do rei Uzias, vocês vão ver que ele fez... até um certo ponto, ele fez as coisas de acordo com a vontade de Deus. Mas ele cometeu um erro, e eu vou mostrar para vocês qual foi o erro que ele cometeu. Então, mas havendo se fortificado, ele se fortificou porque Deus abençoou ele, tá? Se vocês pegarem esse texto e for ler os versos anteriores, vocês vão ver isso.
exaltou-se o seu coração até se corromper. Então ele deixou o coração dele se exaltar e se corrompeu. E transgrediu contra o Senhor, o seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias. E lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor. Preste atenção nessa palavra. A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante ao Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Saí do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra da tua parte, não será isso para a honra da parte do Senhor Deus. Então, Uzias, ele foi um rei que foi muito abençoado. Ele conseguiu, minha mão tá tremendo, ele conseguiu vitória para o povo de Israel, ele conseguiu estabelecer várias coisas que o povo de Israel havia perdido com o tempo. Mas o que acontece? Aqui a Bíblia diz que o coração dele se exaltou, ele se encheu de orgulho e tal, e ele quis queimar incenso. Só que queimar incenso era função do sacerdote, não era função do rei. Então, assim, gente, o rei, ele tinha uma função política. Vocês podem ver. Por exemplo, o rei Esaú, né? Esse é o texto que eu vou citar sem ler a Bíblia, né? Ele chegou a profetizar, né? Ele chegou a ser cheio do Espírito Santo, mas no dia que ele resolveu oferecer o holocausto no Senhor, no lugar do sacerdote, do profeta Samuel, ali Deus desaprovou ele, e a partir dali ele começou a ser atormentado por um espírito maligno, porque ele quis exercer uma função que não era para ele. Ele era rei, ele não era sacerdote. Aqui a mesma coisa Uzias. Uzias era rei e não era sacerdote. Embora esses dois homens tenham sido abençoados por Deus, eles tivessem ganhado bastante batalhas, Deus tivesse estado com eles em batalhas e abençoado o povo de Israel através da vida deles, eles haviam sido chamados para serem reis. Este era o chamado deles, para serem reis. Esaú foi ungido para ser rei. Uzias, ele herdou o reinado, né, do pai. O pai morreu e a coroa passou para ele. Ele foi chamado para ser rei, não para ser sacerdote. Então, eles quiseram tomar a missão, a função de sacerdote. E aí eles cometeram um erro que prejudicou grandemente a vida dos dois. Uzias ficou leproso e Saul perdeu o reino de Israel, perdeu a vida e outras coisas mais. Então, assim, gente, o que eu falo a respeito da gente ter cuidado com as pessoas que, às vezes, elas são cristãs e elas estão exercendo uma função que Deus não chamou, é sobre isso. Elas podem colocar a vida delas em risco e também colocar a vida de outras pessoas em risco. Então, seguir essas pessoas pode representar um risco grande para as pessoas que seguem, né, essas pessoas. Então, voltando aqui sobre a irmã, né? Então, essa irmã que supostamente prega sobre essa doutrina, eu vou dizer que supostamente, gente, porque eu, assim, dentro do que eu ouvi, por exemplo, eu uso sutiã de bojo, né? Eu uso sutiã de bojo e eu vou contar pra vocês, né? Eu já contei, não sei se foi aqui, eu contei aqui a respeito do uso do sutiã de bojo, né? Que meu marido, como foi que eu soube da parte do Senhor que não é pecado usar sutiã de bojo. Desde quando começou a surgir o sutiã de bojo, eu sempre usei sutiã de bojo, tá? E os arames, esses arames que o sutiã de bojo geralmente vem, eles sempre me incomodaram. Então, houve um determinado tempo que eu comecei a tirar esses arames para poder usar o sutiã com mais tranquilidade. Não sei se porque na época eu era muito magra e esses arames acabavam, né, roçando no osso da minha costela e acabava me machucando. Então eu sempre tirava esses arames, né? E
Um pouco antes de eu ficar internada, meu marido comprou uns sutiãs pra mim, né? Ele saiu, como eu não posso estar saindo, né? A gente hoje praticamente tudo depende do meu marido. Eu tô com umas roupas aí que eu preciso trocar e eu não troquei até agora porque eu não posso sair para escolher roupa. Eu não tenho condição física de andar, de caminhar, de escolher roupa. Então, eu tô até meio preocupada com isso. Eu preciso trocar algumas roupas e eu não tenho condição de sair para fazer isso, né? E nessa época eu também estava assim, e meu marido que saiu, ele pegou, ele até que foi inteligente, né? Ele olhou meus sutiãs, olhou a etiqueta, olhou o tamanho, né, da etiqueta e tudo. E foi e comprou os sutiãs de acordo com o tamanho dos meus sutiãs que eu tinha aqui em casa. E aí ele me trouxe, né, eu fiquei até meio assim surpresa, né? Ele me trouxe os sutiãs, me entregou pra mim, porque ele viu que eu tava precisando. E no dia que ele entregou pra mim, eu tô mordendo a boca, gente, é porque eu tô com a boca toda ressecada aqui, né? Eu tive esses dias meio fragilizada e eu passei por mais um momento de abstinência alimentar, tá? Involuntária, tá, gente? Tem tempo que eu passo assim, eu não consigo comer. E aí eu fico mais fragilizada, né? Então a boca fica toda ressecada, toda rachada, e eu tô com a minha boca toda rachada. Não dá pra ver porque, como eu tô fazendo isso aqui, tá molhando os meus lábios, hidratando. Então vocês não vão conseguir ver, mas minha boca tá toda rachada. Rachada assim, não rachada, mas descascando, sabe? Soltando a pele. Então é isso. Tá, voltamos aqui. Aí, meu marido comprou esses sutiãs pra mim. E eu, na hora, eu olhei, aí eu tirei, peguei o desmancha costura, que é uma ferramenta que geralmente as costureiras usam, né? Pra poder desmanchar as costuras com mais facilidade, pra poder refazer uma nova costura. E eu peguei o desmancha costura e comecei fiz um furo na ponta do sutiã, na parte de cima, que vai aqui aqui bem perto do meio, né, entre um peito e o outro, e abri e tirei esses arames de todos os sutiãs que meu marido comprou. Dá dó de tirar, porque o sutiã é novo, né? Você fica com aquela impressão que você está estragando o sutiã e tal, mas eu fiz isso. E aí comecei a usar esses sutiãs assim. E aí passou um tempo, depois eu não sei dizer quanto tempo passou, gente. Mas, assim, chegou um tempo que o Senhor falou comigo sobre isso, né? E que eu falei assim pro Senhor, Senhor, o Senhor sabe que eu uso sutiã de bojo pra minha proteção, né? Porque, gente, quando eu era adolescente, tipo, 2 vezes, 2 homens pegaram no meu peito em situações diferentes, sabe? E, assim, pegaram no bico do meu peito, pegaram no meu peito. E isso é um constrangimento muito grande e tal, né? E quando surgiu esses sutiãs de bojo, eu achei uma coisa muito boa, porque ele protege, né? Nem que o homem tente pegar no bico do peito da mulher, com esse sutiã, ele não consegue, porque a espuma protege o peito e ele não consegue apertar, pegar no bico do peito da mulher. Não tem como pegar, gente. E eu falei isso com o Senhor. Senhor, o Senhor sabe que eu uso sutiã de bojo por causa disso, né? Porque para proteger meu peito, né? E o Senhor falou para mim assim que estava certo o que eu estava fazendo, que nós mulheres devemos usar sutiã de bojo, principalmente nessa época, porque já expliquei isso aqui. Existem mulheres, né, que sentem um pouco mais de frio, quando passa uma corrente de ar frio, o bico do peito fica arrepiado. E sutiã de tecido fino não impede do bico aparecer. Não impede. E o bico fica exposto, mesmo com sutiã, se for um sutiã de tecido fino, e mesmo com uma blusa, o bico fica exposto. E ao bico ficar exposto, muitos homens podem ser tentados a pegar no bico exposto do peito da mulher. Então o Senhor falou para mim que a gente deve sim usar sutiã de bojo, né? E o que eu fiz de tirar o arame, que isso agradou a ele, porque o arame sim, ele é colocado no sutiã para aumentar, dar mais volume no seio, para chamar a atenção dos homens. Isso sim a gente deve tirar. Ou se não, agora no Uruguai, eu consegui achar um sutiã que tem a espuminha, mas não tem o arame. Então, se as irmãs conseguirem achar esse tipo de sutiã, eu não sei como é que estão as lojas agora, se esse tipo de sutiã está comum. Eu consegui achar só uma aqui no Uruguai, mas eu não sei se está comum, porque eu não tenho como sair de casa para poder pesquisar. Mas assim, se as irmãs conseguirem achar, melhor ainda, porque não vai precisar ficar tirando o arame, né? E não vai também mudar
a estrutura do sutiã, porque o sutiã ele já vem com uma estrutura montada para não ter arame, esses que vêm sem arame. Então, o Senhor falou para mim que a gente deve sim usar sutiã de bojo, que não é pecado, que a única coisa que o Senhor quer é que nós retiremos o arame desses sutiãs. E essa pessoa, segundo as informações que vieram para mim, ela diz que é pecado usar sutiã de bojo, tá? Que quem usa sutiã de bojo vai pro inferno. Então, assim, gente, eu penso assim, né? Vocês têm que analisar, as mulheres. Peraí, eu tô usando o sutiã de bojo para aumentar o meu seio, para mostrar que eu tenho mais seio do que aquilo que realmente eu tenho, ou eu tô usando o sutiã de bojo para proteger o meu peito, para evitar que algum homem pegue no bico do meu peito, tá? Então, gente, vocês têm que analisar qual que é a intenção de vocês ao usar um sutiã com bojo, tá? E também analisar, por exemplo, assim, se eu tô usando um sutiã de bojo e é para me proteger, não precisa ser um bojo muito grande, uma espuma exagerada, que aumente o volume dos meus seios. Basta ser o suficiente para proteger o meu peito, para não colocar à mostra o bico do meu peito quando eu sentir frio, quando eu me arrepiar, quando passar uma corrente de ar frio perto de mim, e se eu me arrepiar, não vem expor o bico do meu peito. Então, é essas coisas que a gente tem que se atentar. É isso que Deus vai levar em conta, a nossa intenção. Então, a minha intenção em usar o sutiã de bojo é proteger o meu peito, é proteger o bico do meu peito, para que ele não seja alvo de violência de outros homens que venham ser tentados ao ver, por exemplo, o bico do meu peito assanhado por causa de um frio e querer pegar, entende? Outra coisa que eu também ouvi uma pessoa falar pra mim. Gente, tô falando aqui de coisas que eu ouvi falar, tá? Até o momento. Eu não vi vídeo dessa pessoa falando isso. Foi algumas irmãs que falaram. A irmã fulana de tal diz que é pecado usar sutiã com bojo, tá? Que quem usa sutiã com bojo vai pro inferno. Não tô falando que ela falou. Eu estou falando que eu ouvi algumas irmãs comentarem comigo. Outra coisa que eu ouvi outras irmãs comentarem comigo, que essa mesma irmã falou que é pecado usar uma calça ou um short por baixo da saia. Gente, mais uma vez, o que tem que ser considerado é a sua intenção. Eu uso calça e uso short por baixo da saia. As minhas saias, elas vão até o tornozelo, tá? Eu não uso saia assim abaixo do joelho, que cobre só o joelho. A minha saia cobre toda a perna. Primeiro por quê? Porque eu gosto assim, tá? Não gosto de ficar mostrando as pernas. E depois porque a panturrilha, não gosto de mostrar a panturrilha. E depois por quê? Porque aqui no Uruguai, a maior parte do tempo, como eu já falei pra vocês, é frio, 9 meses por ano. Então não tem por que eu estar comprando saias que deixam a minha canela de fora, a minha panturrilha de fora, porque durante 9 meses por ano eu vou ter que usar uma saia mais longa, porque eu uso calça para me proteger do frio e a saia tem que cobrir a calça. Então eu uso saia longa, tá? Então, mesmo usando saia longa, eu uso no inverno, durante a primavera, durante o outono, né? Outono, primavera e inverno, eu uso calças ou meia calças grossas, que aqui vendem, né? Como é um lugar frio, vende algumas meia calças mais grossas para o inverno. Eu uso por baixo da saia para me proteger do frio e também para me proteger se alguma vez eu cair. Por exemplo, teve um dia que eu saí com meu marido, nós estávamos levando os cachorros para passear e como eu ando muito debilitada, eu às vezes caio com facilidade, gente, né? Às vezes estou assim, né? Às vezes qualquer coisa, como que fala, obstáculo é motivo, se eu não ter cuidado é motivo para eu cair, tá? E aí, nós estávamos passeando e a minha cachorra passou na minha frente e a guia dela passou na minha frente, eu tropecei e caí. E eu estava segurando o outro cachorro. Quando eu caí, automaticamente eu soltei o outro cachorro que eu estava segurando, porque meu marido estava com um cachorro e eu estava com outro. E eu caí. E ao cair, gente, a única preocupação que veio na minha mente foi meu marido segurar o cachorro que eu tinha soltado, porque esse é um cachorro que ele é difícil, ele tem um temperamento meio assim
raivoso, né? Ele briga com os outros cachorros que ele encontra. Então, na hora que eu soltei ele, ele correu para ir para uma casa, para ir brigar com um cachorro que ele tem uma rixa, né? E meu marido, ele veio me acudir, para ver se não tinha acontecido nada comigo, se não tinha quebrado um osso, alguma coisa. E eu sabendo que eu estava bem, eu falei: "Não, pega o Amba, vai atrás do Amba, que é o cachorro que eu tinha soltado, né? Vai atrás do Amba". E ele foi atrás do cachorro. E ali eu me levantei, né? Me olhei, me analisei para ver se eu tinha caído. Então, nesse momento, gente, da queda, eu não me preocupei se a minha saia ia levantar, se a minha calcinha ia aparecer, se as minhas pernas, minhas partes íntimas iam aparecer, porque eu estava protegida, eu estava com uma calça. Então, o fato de eu usar uma calça por baixo da saia é uma questão de proteção do meu corpo, gente. Então, gente, tem coisas que não é só uma questão de doutrina, é uma questão de proteger o seu corpo, de proteger o seu corpo de situações que podem trazer humilhação, que pode trazer vergonha, que pode trazer violência, como na questão de homens querer pegar no bico do peito da mulher, se ver o bico do peito da mulher assanhado. Então, tem certas coisas que você tem que avaliar por esse ponto de vista. Por que que eu estou usando isso? Então, aí uma irmã comentou, falou para mim assim: "Ah, mas a irmã fulana de tal disse que é pecado, porque essas calças, elas são feitas para ficar". Gente, eu vou falar a linguagem, né, assim, clara. Essas calças, elas são feitas para ficar enfiada na bunda, né, e marcar as partes da a genital. Eu falei: "Irmã, existem possibilidades". Eu sei do que a irmã tá falando, porque aqui no Uruguai também tem essas calças que elas são, o corte delas é feito tão encurvado que quando depois que se costura, esses cortes, essa costura, eles entram no meio das nádegas, eles entram na parte íntima na frente, tá? Marca muito, muito, e é feito para isso mesmo. Mas existem outras possibilidades, pelo menos aqui no Uruguai, eu analisando, eu vou comprar uma calça, eu olho bem o modelo da calça, né? Se você prestar atenção, você vai conseguir identificar esses cortes. Geralmente esses cortes que faz a calça entrar na bunda ou marcar a parte da frente, eles são cortes mais encurvados. Então, se você preferir uma calça mais, vamos dizer assim, mais quadrado, um corte mais quadrado, menos detalhe, é melhor. Então, você tem que pensar o porquê que eu estou usando esse tipo de roupa. Igual eu falei, sobre o uso da calça. Eu uso para a proteção do meu corpo. A mesma coisa no verão. Eu uso short por baixo para a proteção do meu corpo. Não é necessário usar short muito colado, muito apertado, tá? Eu acho até que isso é ruim, tá? Eu acho até que Deus não se agrada. Mas também, mas que eles tenham um pouco de aperto, até porque quando a gente tá menstruada, às vezes as calcinhas que a gente tem, né? Elas até servem pra gente usar no dia a dia, mas o dia que a gente tá menstruada, essas calcinhas às vezes, elas já estão um pouco mais frouxas e elas não seguram o absorvente no lugar. Quem é mulher sabe disso, a dificuldade que você tem. Você tem que ter sempre uma calcinha nova para poder, que ela tenha uma elasticidade, ainda não está frágil, e ela segura o absorvente no lugar. E, e as calcinhas que já estão mais usadas, ela já não segura tanto o absorvente no lugar, às vezes o absorvente muda de lugar, às vezes a gente acaba sujando a calcinha, às vezes acaba sujando a roupa e tudo, né? A gente que é mulher, a gente tem todas essas complicações. E a gente usar um short também por baixo da saia, principalmente nesse momento que a gente está menstruada, ajuda a manter o absorvente no lugar, evitar um acidente, evitar de sujar a roupa. Você vai sair, senta no lugar, evita do absorvente sair do lugar e sujar a sua roupa, você passar por uma vergonha, evita uma série de coisas, gente. Então, assim, ai, minha mão tá tremendo, peraí, gente. Então, não é só, gente, uma questão de vestimenta, é uma questão de proteção. Então, irmãs, vocês precisam aprender a avaliar isso. Porque assim, eu não tenho como responder todas as perguntas aqui no YouTube, eu não tenho como responder todos os ensinamentos errados que estão ensinando por aí. Então, o que eu quero, gente, é que vocês ouvindo aqui do que eu falo, vocês aprendam a analisar as coisas com sabedoria, peçam sabedoria a Deus, analisar com prudência, analisar qual é realmente a intenção do seu coração, se você usar certas coisas, se você usar
uma calça por baixo da saia ou um short por baixo da saia. Por que eu tô usando esse short? É para a proteção do meu corpo. Gente, não é pecado você querer proteger o seu corpo. Não é pecado você pensar assim, olha, eu posso sair, de repente, se Deus me livre, mas se acontecer algum acidente e eu cair, eu tiver só de calcinha, eu vou expor o meu corpo. Já aconteceu várias vezes de eu cair, gente, na rua. Aqui em casa também, no hospital. E nesse tempo dessas quedas, por causa desse problema de saúde que eu tenho, foram várias quedas. Não sei nem contar quantas quedas eu tive. Eu não tive a preocupação de que em algum momento eu fosse cair, minha saia fosse levantar e eu fosse mostrar as minhas partes íntimas. Eu não tive essa preocupação porque eu estava protegida por uma calça, por um short, uma saia longa. E aí teve até uma irmã que falou assim, a irmã, que a irmã fulana de tal, disse assim, se uma irmã precisa usar um short para se proteger, né, vamos dizer assim, é porque a saia não está adequada. Foi a resposta que ela disse que a fulana de tal deu. Não, gente, eu uso saia, as minhas saias vão até o tornozelo e mesmo assim eu uso short por baixo da saia. E mais, eu estava falando com um irmão ontem sobre isso, né? Que quando eu decidi largar a calça, eu falei, não vou usar mais calça porque eu sei que a calça não é da vontade de Deus. E eu sempre resistia a largar o uso da calça porque eu me achava mais protegida com a calça, por esses motivos que eu já falei. E a saia eu achava eu via assim uma certa falta de proteção com o meu corpo. Aí eu decidi, eu falei pro meu marido assim, olha, eu quero usar saia. Eu acho que usar calça é pecado e eu quero usar saia. Meu marido não se contrapôs. A única coisa que ele falou foi assim, ó. Olha, se você quiser usar calça, saia, você pode usar, eu vou deixar. Eu não vou proibir você de usar aquilo que você quer usar. Mas, por causa do aumento de violência sexual aqui no Uruguai, eu quero que você use um short ou uma calça por baixo da saia. Meu marido falou comigo. Eu quero que você use para se proteger. Olha a cabeça do meu marido, gente. Ele não sendo mulher, olha como funcionou a cabeça dele. E aquilo foi uma coisa de Deus. Porque ele falou pra mim assim, eu quero que você use um short ou uma calça por baixo da saia pra te proteger, né, por causa de violência sexual e tudo. E eu falei, tá bom, eu uso. Então, a partir daquele momento eu passei a usar saia e sempre nos dias de verão, nos dias mais quentes, um short por baixo da saia, um short que não é muito curto, né? Na época eu comecei com shortinhos curtos, assim, né, assim mais ou menos assim, abaixo assim cobrindo todo o bumbum, né? E depois agora eu já uso uns shortinhos mais longos, assim, mais próximo do joelho. Então, até hoje eu uso, gente. E isso não tem pecado. Você quer proteger o seu corpo. A intenção é proteger o seu corpo, tá? O último assunto que eu quero falar sobre essa pessoa. Eu vi num vídeo dela, ela falando do narcisismo. Gente, e ela falando de pessoas, né, como que eu vou dizer assim, de comportamento de pessoas narcisistas. E eu fiquei ouvindo aquele vídeo pensando, e eu já não gosto, vou falar pra vocês, eu não gosto desse termo narcisista. Essa é uma modinha que a gente crente tem que evitar, que nós cristãos temos que evitar. A gente não pode ficar pegando essas modinhas que aparecem no mundo da psicologia, no mundo da psiquiatria, rotulando pessoas de narcisistas, de bipolar, rotulando pessoas de esquizofrênicas. Gente, nós temos que parar com isso. Isso é uma coisa que a gente não deve trazer para o nosso meio. Quem faz isso são os satanistas. Eu estou falando isso porque por experiência própria. Houve momentos, gente, que os satanistas, eles me chamavam de esquizofrênica, me rotulavam de sapatona, lésbica. Assim, era tantas coisas que eles me rotulavam, gente, né? E depois, outras coisas que eu fiquei sabendo, outros rótulos, outras coisas que eles colocaram, doenças mentais que eles colocam na cabeça de certas pessoas, que eles convencem pessoas que elas têm essas doenças mentais, e que não são doenças mentais, são perturbações de ataques espirituais, de alta magia. Então, gente, essa coisa de ficar rotulando pessoas de narcisistas, isso não é bom. Por mais que você veja numa pessoa um caráter corrompido, não tem nada a ver com narcisismo, gente.
E essas coisas são espirituais. É claro que a gente tem que considerar, por exemplo, algumas passagens na Bíblia, por exemplo, em Judas, se eu não me engano, que fala assim, quando um irmão pecar, quando um irmão andar em pecado, pecar contra você, e ele for advertido uma ou duas vezes e continuar no erro, você tem que evitar essa pessoa, se afastar dessa pessoa, porque essa pessoa já está corrompida. Então não é uma questão de narcisismo, é uma questão de corrupção. A pessoa está corrompida, você tem que se afastar dessa pessoa. Agora, em relação a marido e mulher, já é uma coisa diferente, porque assim, existem situações que o marido ou a mulher está sendo alvo de ataque de satanista e eles têm eles podem ter um comportamento ruim, mas através da oração, a palavra diz que através da mulher crente, o marido é santificado. E através do homem crente, a mulher é santificada. Então, mesmo que a pessoa tenha comportamentos ruins, né, que são difíceis de lidar, então, através da oração, Deus pode restaurar aquela vida, tá? Mas existem casos que, por mais às vezes que a pessoa ore, aquela pessoa não vai ser restaurada, porque às vezes ela não quer ser restaurada. Então, aí, gente, já é uma coisa que a pessoa tem que buscar, a pessoa que sofre esse tipo de violência, né? Ela sofre nesse tipo de relacionamento, ela tem que buscar um livramento, um socorro da parte de Deus, né? Ela tem que buscar um socorro da parte de Deus, tem que buscar uma resposta da parte de Deus, né? Então, assim, existem outras coisas mais profundas, assim, que eu não quero falar agora. Tô até pensando direitinho no que eu devo falar, no que eu não devo falar, porque tem coisas que não é o momento para falar. Essas coisas mais pesadas, mais difíceis, elas têm que ser melhor explicadas para não ter falta de entendimento, para não ter compreensões errôneas. Então, assim, voltando ao vídeo que eu falei, eu vi essa irmã falando sobre narcisismo. Então, e ela falou sobre a pessoa narcisista de uma forma tão errônea, gente. Eu achei aquilo uma coisa tão ruim para o nosso meio. A gente pegar aquele tipo de ensino e trazer para o nosso meio, gente, é uma coisa assim que pode danificar a nossa comunhão com Deus. Eu ficar rotulando pessoas. Não, mas aquele irmão, ele é narcisista. Não, mas aquela irmã é narcisista. Aquela irmã é bipolar. Não, mas aquele fulano de tal é bipolar. A gente tem que evitar trazer esse tipo de coisa para o nosso meio, tá? Bom, o vídeo ficou bastante longo, só de eu falar de uma pessoa. Então, eu quero dizer para vocês sobre essa pessoa que me foi perguntado. Vocês acham que vão saber quem é? Que eu não vou citar o nome. Gente, fuja desses ensinos. Essa pessoa, não vou dizer para vocês que ela é bruxa. Ela não é bruxa. Ela não está envolvida com o satanismo. Não. Ela só está apenas fazendo aquilo que não é para ela fazer. Ela tem um outro chamado e ela está se ocupando com uma função que não é para ela fazer. Ela está gastando o tempo dela. Ao invés de ela gastar o tempo dela se preparando para aquilo que realmente ela tem um chamado, ela está investindo energia, tempo dela em algo para que ela não foi chamada. E ela pode cometer erros. E esses erros podem afetar as pessoas que ouvem ela. Então, né, como que eu vou falar para vocês, né? Eu não sigo essa pessoa, eu não ouço o vídeo dessa pessoa. Sinceramente, quando comentaram aqui, e o que a irmã acha da irmã fulana de tal? Quando eu fui ver, é uma coisa que já me deixa, assim, uma sensação ruim, vou ser sincera com vocês, né? Quando eu vejo o vídeo dessa irmã, dessa pessoa, eu já tenho uma sensação ruim, não é uma sensação boa. Então, eu evito ver os vídeos dela, eu não procuro saber sobre ela, eu não procuro investigar a vida dela, não procuro, sabe, analisar o que ela fala. O que eu sei, como eu falei pra vocês, sobre o que ela prega, a maioria aqui do que eu falei, outras irmãs trouxeram para mim, falando, a irmã fulana de tal ensina tal coisa. Não fui lá investigar, né? A única coisa que eu investiguei, que eu fui lá no canal dessa pessoa, foi sobre esse vídeo do narcisismo, tá? Foi o único vídeo que eu vi dela. De resto, eu não vi mais nada. E eu não tenho interesse em saber da vida dessa pessoa, porque o que o senhor falou para mim já basta, que ela não está dentro do chamado. Deus não chamou ela para fazer o que ela está fazendo. Deus não a chamou
para ela fazer isso que ela está fazendo. Então, essa pessoa está gastando o tempo dela oferecendo uma coisa para Deus que Deus não delegou a ela a fazer. Ela está gastando a energia dela, o tempo dela, fazendo algo que Deus não chamou ela para ela fazer. É isso. Né? Eu vou fazer minha confissão. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio para todo sempre. Amém. É isso, gente. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.